Luzes no céu, misteriosas estrelas que andam juntas, estrelas se movendo, trenzinho de estrelas. É disso que eu vou falar de Starlink. Eu sou o Luzardo Júnior, coordenador de astronáutica do GEDAL, e hoje vou solucionar esse grande mistério. No dia 24 de maio de 2019, a empresa SpaceX lançou um foguete Falcon 9 com 60 satélites para o espaço. Isso marcou o início de seu novo e ambicioso projeto chamado Starlink, que objetiva fornecer internet de banda larga de alta qualidade às partes mais isoladas do planeta, além de fornecer conectividade de baixa latência para cidades já bem conectadas. O objetivo da SpaceX é tornar sua banda larga o mais acessível possível, garantindo que qualquer pessoa possa se conectar à sua rede comprando sua antena. Este lançamento de 60 satélites foi apenas o primeiro de muitos. A SpaceX planeja lançar 12 mil satélites em um primeiro momento e pode chegar a 42 mil satélites em sua operação total. Claro que isso custará bilhões de dólares à SpaceX, então eles devem ter um bom motivo para fazer isso. Em 2015, Elon Musk, o dono da SpaceX, anunciou que sua empresa havia começado a trabalhar em uma rede de satélites de comunicação, alegando que existe uma demanda mundial que não é atendida por banda larga de baixo custo. Quão grande seria essa demanda? Eu já ouvi pessoas dizendo, para que esse tal de Starlink? Nós já estamos conectados? E essa pessoa está certa. Nós estamos conectados. Mas tem gente que não. Estamos olhando para a nossa realidade. Ou pessoas com poder aquisitivo, ou pessoas morando em um centro urbano. Eu aqui falando e você está ouvindo. Isso é possível porque nós estamos com conexão à internet. Mas o mundo não somos nós. Fora eu e você, existem quase 8 bilhões de Homo sapiens caminhando sobre a crosta da Terra. E 40% deles não têm qualquer acesso à internet. Isso são mais de 3 bilhões de pessoas. E pensando nesse mercado, ainda em 2015 a SpaceX abriu uma nova instalação em Redmond, no estado de Washington, exclusivamente para desenvolver e fabricar esses novos satélites de comunicação. O plano inicial era lançar em órbita 2 protótipos de satélites até 2016 e ter sua constelação inicial de satélites em funcionamento até 2020. Porém, a empresa lutou para desenvolver um receptor que fosse barato e de fácil instalação por um usuário leigo. Se a ideia é interligar pessoas, como mandar uma antena super complicada para um aborígene, por exemplo? Isso atrasou o programa e os satélites protótipos iniciais não foram lançados até 2018. Mas aconteceu que, em fevereiro de 2018, 2 protótipos chamados Tintin A e B foram lançados com sucesso e permitiram ao SpaceX testar e refinar o design dos seus satélites. Porém, a empresa não se pronunciou mais sobre o que viria a seguir no projeto Starlink, até novembro de 2018, quando receberam a aprovação da FCC, Federal Communication Commission, a agência federal americana que regula todos os meios de comunicação dos Estados Unidos. Com a aprovação, a SpaceX implantará 7.500 satélites em órbita, além dos 4.400 já aprovados anteriormente. Como falei antes, em 24 de maio de 2019 o primeiro lote de satélites foi lançado em órbita e as pessoas logo começaram a enxergar o trenzinho de satélites se movendo pelo céu. Esse lançamento foi só um sinal do que está por vir. Nesse grupo inicial, os satélites não são totalmente funcionais. Eles são usados para testes, como os sistemas de comunicação com o solo e os revolucionários propulsores de Krypton ou Kryptônio, que serão usados para evitar autonomamente detritos e também desorbitar o satélite após o fim da sua vida útil. Não vou me aprofundar no assunto desses propulsores, mas, essencialmente falando, esses propulsores usam potencial elétrico para disparar íons para fora da espaçonave e fornecer propulsão. Esse propulsor de íons será inicialmente usado para elevar o satélite Starlink de suas órbitas iniciais de 440 km até a sua altura final de 550 km. Quando os satélites chegarem ao fim de sua vida útil, eles usarão o mesmo propulsor para ser desorbitado. Em seu pedido de aprovação para a FCC, a SpaceX alega que 95% do seu satélite será queimado na reentrada. Apenas a estrutura interna do propulsor de íons e os componentes de carboneto de silício têm a chance de sobrevivência. Esses componentes de carboneto de silício são indispensáveis, pois são materiais essenciais para a operação dos lasers de comunicação, que eu já vou comentar daqui a pouco. Portanto, tem um ponto de fusão extremamente alto de 2.750 graus. Em 11 de novembro de 2019 foi realizado o segundo lançamento de mais 60 satélites. E lá se vai mais uma fileira de satélites que passou a ser observada em vários locais. Mas, como esperado, não tem como acompanhar tudo o que acontece no ramo espacial. E para as pessoas menos instruídas, para as mais sugestionáveis e as mais impressionáveis, ao avistar aquelas luzinhas de estrelas seguindo enfileiradas no céu, já começaram a ficar apavorados, estamos sendo invadidos, perigo, UFO, OVNI, ET, fim do mundo, Armagedon, aquelas coisas todas. We're friends! Yeah! Inclusive no início de dezembro, aqui na região de Londrina, uma fileira do Starlink ficou visível por algumas noites. E com isso o pessoal da pequena e pacata cidadezinha de São Sebastião da Moreira ficou apavorado com o que viu. E o GEDAL foi chamado para esclarecer a misteriosa aparição de luz no céu
e o nosso coordenador Miguel esteve lá e explicou a Vivo o que estava acontecendo. Dá uma olhada, ó. O céu da cidade ontem foi tomado por essas luzes. Eu vou conversar com o especialista, eu tô com o coordenador do GEDAL, o Miguel Fernando Moreno, e ele diz o seguinte, que ele tem uma explicação lógica para isso. O que é exatamente isso? Isso aqui, na verdade, é um grupo de satélites. Esses aqui, especificamente, foram lançados no dia 11 de novembro pelo Elon Musk, para poder fazer o quê? Gerar uma rede de internet de alta velocidade via satélite que vai atender todo mundo. Tá certo. Miguel, eu queria muito te agradecer, porque ó, um montão de gente ontem achou que bebeu demais, falou, eu tô vendo coisa, e a gente recebeu cada mensagem no WhatsApp, tá? Então a gente fez questão de esclarecer isso. Queria muito agradecer a tua participação aqui hoje, porque não é algo muito comum e assustou todo mundo. É algo novo e falar para as pessoas aqui, nos próximos dias, sempre entre 7h30 e 8h30 da noite, mais ou menos, eles nascem mais ou menos na região oeste, onde o sol se põe, e cruzam o céu inteiro na nossa noite. A gente vai continuar acompanhando. Um abraço a todos do GEDAL. Obrigado. Logo depois, tivemos 2 lançamentos em janeiro de 2020, um em fevereiro, um em março, um em abril, um em junho, com vários outros programados, colocando em órbita até então 482 satélites que passaram a ser visíveis com muito mais frequência e ainda causando seus espantos e dúvidas. A cada passagem do Starlink, borbulham mensagens no meu telefone de pessoas perguntando: o que é aquilo? Você viu? O que são essas luzes? O que está acontecendo? Você está acompanhando? Isso é comum, normal e confesso que eu me divirto muito com isso. Uma das essências do GEDAL é compartilhar conhecimento. O ET Bilu fica feliz. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que busque conhecimento. De tanto explicar para várias pessoas o mesmo tema, me ocorreu a ideia de fazer esse vídeo explicando. Então, vamos para as dúvidas mais populares. Para que tantos? É um plano militar? É um programa espião para dominar o mundo? Espião? Pessoal, não quero estragar a privacidade de vocês, mas satélite espião já existe há muito tempo. Não faz necessário usar uma empresa privada e realizar todo esse alarde em prol de um serviço que já acontece. Somos vigiados por russos, israelenses, chineses, franceses, indianos, ingleses, inclusive o Brasil tem um satélite espião. Obviamente a grande maioria americana. Desde o lançamento do primeiro satélite de reconhecimento, o Corona, em 1958, um satélite da CIA. Corona? Esse nome não é estranho. Deixa eu retomar o raciocínio. O satélite Corona foi lançado pela CIA em 1958 e de lá para cá foi impressionante o desenvolvimento tecnológico na área. Se já é grande a capacidade de resolução de um satélite comercial, veja um Google Earth, por exemplo. Você tem uma definição fantástica, você vê quase tudo. Imagine como é que é a tecnologia militar. E, como é tecnologia militar, nós não temos acesso. Mas conhecemos alguma coisa, por exemplo, os satélites Landsat e Iconus. Ambos são usados tanto por militares como comercial para observação da Terra. Contudo, existem satélites especializados exclusivamente para observação militar. São os espiões puros. Tem um que chama Lacrosse, tem o USA 144 e tem os chamados Keyhole, ou buraco de fechadura. Se encontra pesquisando sobre eles com a sigla KH. KH. A cacofonia portuguesa não vai me permitir falar essas letras rapidinho, tá? Esses satélites são capazes de recolher imagens e movimentos quase em tempo real, pois são equipados com câmeras que possuem capturadores eletroópticos e infravermelhos e têm capacidade de definição que chega a 10 centímetros, ou seja, podem identificar um rosto ou uma placa de carro. Então eu dou 2 conselhos para vocês. Deixem de pensar em conspiração e atentem-se aos fatos. Starlink é puramente comercial para a internet, tá? Não é uma dominação do mundo, não é essas coisas. Segundo conselho. Se você for uma pessoa vergonhosa, não ande nu no quintal da sua casa. Você pode estar sendo observado. Ah, mas eu vou à noite. Tem satélite infravermelho que vai te observar da mesma forma, tá? Foco. Vamos voltar ao foco aqui. Foco. Para que tantos satélites? Já temos internet por satélite. Logo no começo eu disse que o objetivo da Starlink é fornecer internet para áreas isoladas do planeta. De fato, isso já é feito. O serviço é disponibilizado por satélites geoestacionários. Eles estão orbitando a aproximadamente 36 mil quilômetros acima da superfície da Terra. Com essa distância, o cone de sinal pode abranger uma área muito grande, o que é uma coisa boa. Mas essa mesma distância cria o primeiro grande problema: latência. Para quem não sabe, latência é o fator que assegura a qualidade da velocidade da internet. É quanto tempo leva de um pacote de dados ir de um ponto designado para o outro. Pode ser também um sinônimo de atraso. Um sinal de rádio leva cerca de 120 milissegundos para alcançar um satélite geoestacionário e outros 120 milissegundos para retornar ao chão.
Em teoria, você estaria olhando pelo menos 240 milissegundos, mas se algumas perdas se considerar, na prática dá entre 400 e 600 milissegundos, o que é 12 vezes mais lento do que um cabo de fibra ótica. O segundo problema é a largura da banda que um único satélite pode comportar de uma só vez, o que pode afetar a velocidade de download e upload de quem esteja compartilhando o satélite. Quem já experimentou usar esse satélite por internet comprovou que é ruim. Então por que a SpaceX quer investir? Porque ao invés de usar satélites geoestacionários, a empresa está investindo em satélites de baixa órbita. Um satélite geoestacionário pode cobrir praticamente meio planeta, mas um com órbita de 550 km, no caso do Starlink, pode cobrir uma área circular com um raio de 500 km apenas. Na órbita inicialmente planejada da SpaceX, um pouco mais alta, era uma cobertura que tinha um raio de 1.060 km. A redução da altitude de um satélite diminui a área que ele pode cobrir, mas também diminui a latência, e é aqui que a SpaceX quer fazer diferença. Com essa altura, a latência teórica ficará próximo de 3,6 milissegundos, e cada satélite vai se comunicar com mais 4 simultaneamente por meio de lasers. Esses lasers são como os cabos de fibra ótica aqui na Terra, vão usar pulsos de luz para transmitir informações entre os satélites. A transmissão com luz do espaço oferece uma enorme vantagem sobre a transmissão com luz aqui em cabos. Por quê? A velocidade da luz não é constante em todo o material. De fato, a luz viaja 47% mais devagar no vidro do que no vácuo. Isso oferece ao Starlink uma outra vantagem que potencializará o seu diferencial. Vamos pensar em algo prático. Por exemplo, um usuário em Londres quer saber imediatamente o novo preço ajustado de uma ação da Nasdaq de Nova York. A grosso modo dizendo, a Nasdaq é a regente do mercado de valores americano. Não entendo disso, mas eu sei o que é. Vamos pensar numa rota típica para essa transmissão, digamos através de um cabo chamado AC2, que é um cabo de fibra ótica transoceânico que tem uma viagem de ida e volta de cerca de 12.800 km. No vácuo, a luz viaja a uma velocidade de 299.792.458 metros por segundo. A velocidade da luz no vidro depende do índice de refração e o índice de refração depende do comprimento de onda. Mas, a grosso modo dizemos, tem uma redução de 47%. Quando passando pelo cabo. Isso significa que o pacote de dados levará aproximadamente 63 milissegundos na viagem nesse cabo. Considerando as etapas que os dados passam, outros fatores são adicionados para alterar essa latência, como a conversão de sinais de luz em sinais elétricos nas extremidades do cabo óptico, as filas de tráfego de informação e a transferência dos backbones aos terminais finais do computador. Esse tempo total sai em cerca de 76 milissegundos na melhor das hipóteses. Isso vemos na prática, isso pode ser medido. Falar da latência do Starlink é um pouco mais complicado, pois não temos no mundo real para fazer as medidas. Então a gente pode fazer algumas suposições. Cada satélite Starlink possui 4 antenas direcionáveis localizadas aqui, aqui, aqui e aqui. Esses feixes direcionais eram uma parte essencial do pedido de aprovação da FCC para a SpaceX. Como são milhares de satélites transmitindo, ondas de rádio não direcionadas causariam quantidades significativas de interferência em outros meios de comunicação. E graças à altura dos satélites associada à precisão das antenas, a latência entre Terra e satélite serão pequenas, como eu disse agora há pouco. Mas depois que esses dados são recebidos por um satélite Starlink, eles precisam retransmitir, e essas informações entre eles serão através de raios laser. Claro que, cada vez que os dados saltam entre os satélites, haverá um pequeno atraso à medida que a luz do laser é convertida em sinal elétrico e vice-versa, mas esse atraso é desprezível. E aqui aparece uma complicação: acertar o alvo. É necessário acertar com precisão o receptor dos satélites vizinhos para transmitir esses dados. Um cabo você estica e a luz passa por ele sem problema algum, não importa onde estejam ambas as pontas. Vejamos a primeira fase proposta pela SpaceX para ver como isso vai funcionar. Ela terá 1.584 satélites, ocupará 24 planos orbitais com 66 satélites em cada plano, inclinados 53 graus. Muitos dados, né? Mas é algo mais ou menos parecido com isso. A comunicação entre satélites vizinhos no mesmo plano orbital é relativamente simples. Como esses satélites permanecerão em posições relativamente estáveis em relação ao outro, isso dá uma linha sólida de comunicação ao longo de um único plano orbital. Mas em muitos casos, um único plano orbital não se conectará em 2 lugares, portanto precisamos retransmitir para outros planos orbitais também. Isso requer rastreamento preciso, pois os satélites que viajam em planos orbitais vizinhos estão viajando incrivelmente rápido e entrarão e sairão do alcance rapidamente. Isso significa que o satélite Starlink precisará mudar sua conexão para um novo satélite muito rápido. Para isso, cada satélite tem 5 sistemas óticos de comunicação e estarão conectados com mais 4 satélites simultaneamente. Voltando ao exemplo, se agora usarmos esse sistema transmitindo de Nova York a Londres e vice-versa, com o menor caminho possível, usando a velocidade da luz no vácuo como o trunfo da velocidade de transferência, pode-se alcançar uma latência próxima de 43 milissegundos.
ou seja, uma redução a 77% da velocidade em comparação à fibra ótica. Isso é um grande negócio para os dois mercados financeiros que trabalham nessas cidades. Com milhões de dólares sendo movidos em frações de segundo, ter uma latência menor proporcionaria uma grande vantagem em capitalizar as variações de preços. Mas a SpaceX não planeja servir essa internet super rápida somente para alguns clientes. Embora a internet tenha sido uma das tecnologias que mais crescem na história humana, até o final de 2020, mais de 3 bilhões de pessoas ainda estão offline. Para usar o serviço do Starlink, os usuários se conectarão a esta internet usando um terminal Starlink, que custará cerca de $200 cada um. Sei que é fora do poder aquisitivo de muitos cidadãos de países pobres, mas já é um grande começo e muito mais barato que receptores similares atualmente disponíveis, como o receptor de internet via satélite Kymeta, que custa mais ou menos o preço de $30 mil. Estima-se que para mudar os Estados Unidos de uma conexão sem fio 4G para 5G, custe cerca de $150 bilhões só em cabos de fibra ótica nos próximos 7 anos. A SpaceX planeja concluir nesse mesmo tempo a fase inicial de seu projeto Starlink por apenas 10 bilhões. A SpaceX consegue economizar até nos custos de lançamento, pois utiliza seu próprio foguete Falcon 9, algo que nenhum outro fabricante de satélites possui. Se tudo der certo, estima-se que a Starlink gere de 30 bilhões a 50 bilhões de receita anual, superando sua receita atual de cerca de 3 bilhões por ano. Essa é uma parte vital dos objetivos a longo prazo de Elon Musk. Fortuna pessoal não, ele já é bilionário. E ele não é uma pessoa esbanjadora. Seu desejo profundo é usar esse financiamento para levar o homem para Marte. Mas todo bônus tem seu ônus. E temos 2 ônus significativos. Primeiro ponto negativo, a poluição visual. Um dos grandes tópicos da reunião deste ano da Sociedade Astronômica Americana em Honolulu, no Havaí, foi o impacto do Starlink e outras futuras constelações de satélite na astronomia. Na verdade, os astrônomos já estão acostumados com satélites em suas fotografias do espaço. Mas eles ficaram surpresos com quão brilhantes era o Starlink. Existem cerca de 18 mil corpos orbitando a Terra, sejam satélites, pedaços de lixo espacial e etc. E todos eles refletem luz solar. Desse montante, hoje existem apenas 700 satélites e pedaços de detritos que são visíveis a olho nu. Durante uma noite, em média, 700 satélites passam por cima de qualquer ponto da Terra, a partir do pôr do Sol até a hora que nasce o Sol, justamente quando os telescópios estão mais trabalhando. Eles são visíveis por pouco tempo após anoitecer e um pouquinho antes de amanhecer. Mas em grandes latitudes, em uma noite de verão, por exemplo, podem ser vistos a noite toda. Segundo os astrônomos na reunião da Sociedade Astronômica Americana, os Starlinks são mais brilhantes que 99% dos objetos em órbita. É emocionante ver nas primeiras vezes, mas logo depois torna-se um pouco complicado para a sua fotografia. Mais preocupante, porém, poderia ser as constelações futuras de satélites. A SpaceX solicitou permissão para voar 42 mil satélites, começando com 12 mil nos próximos 8 anos, o que significa que eles vão ter 5 vezes mais o número de satélites que toda a humanidade já lançou junto. Outra empresa de satélites, a OneWeb, já lançou um punhado deles também, e estão hoje voando a uma altura de 1.200 km. Significa que eles são visíveis por mais tempo durante suas passagens, embora tenham uma maior magnitude, são menos brilhantes. A Amazon solicitou seu próprio serviço de internet via satélite, propondo mais de 3 mil que voarão entre 590, 610 e 630 km, mais alto que o Starlink e visível por mais tempo também. Talvez a maior preocupação sejam os novos telescópios de vigilância, como o Observatório Vera Rubin, que comporta o Grande Telescópio Sinótico de Pesquisa, LSST, da sigla em inglês, localizado no norte do Chile. Esse instrumento varre os céus continuamente, noite após noite, ajudando os astrônomos a encontrar asteroides, cometas, supernovas e literalmente qualquer coisa que mude de uma noite para outra. O Observatório Vera Rubin tem um campo de visão tão amplo que captura tantas imagens que haverá várias passagens do Starlink em todas as fotografias. De acordo com um astrônomo do local, os satélites poderiam fornecer um perfil semelhante às galáxias no brilho. Portanto, deveriam estar preparados para as galáxias que aparecem e desaparecem dos seus dados. Ainda mais preocupante pode ser seu impacto nos radiotelescópios, já que o Starlink é pura fonte de transmissão. Capturar uma transmissão de alta potência de um satélite pode até queimar um radiotelescópio receptor. Daí surgem duas dúvidas. O que os astrônomos podem fazer para lidar com isso? E o que as empresas de satélite estão fazendo para minimizar seu impacto na astronomia? Patricia Cooper, que é vice-presidente de assuntos governamentais da SpaceX, ela estava lá na reunião e apresentou a perspectiva da SpaceX sobre a situação. Ela disse que, assim como os astrônomos, a SpaceX ficou surpresa com o brilho dos satélites visto da Terra. Quando são lançados pela primeira vez, é fácil ver os satélites a olho nu. Segundo Cooper, isso ocorre porque os satélites logo abrem seu painel solar. Quando atingem a altitude operacional, eles mudam de ângulo, tornando-se invisíveis sem um telescópio ou um binóculo.
Para diminuir o brilho, eles tentaram alguns métodos, como por exemplo escurecer o satélite e colocar viseira nos painéis solares. Mas esses métodos serão um processo contínuo, com os astrônomos dando feedback ao Starlink a cada teste. Até que eles possam escolher o método mais eficaz, a maioria dos Starlinks estará voando sem qualquer estratégia de escurecimento. E eles permanecerão no espaço por cerca de 5 anos. Já disseram que para pintar de preto os satélites, isso poderia ajudar. De fato sim, mas entra outro problema. O satélite mudaria o perfil no espectro infravermelho. Certamente os tornaria menos visíveis em alguns telescópios, mas deixariam muito mais brilhantes em observatórios que captam o infravermelho. Mas pelo menos um compromisso a SpaceX assumiu. Vai fornecer informações de rastreamento em tempo real de todos os satélites para as outras empresas e operadores de telescópios. Isso ajudará a reduzir as chances de um impacto, bem como alertará os astrônomos quando o Starlink passar perto do campo de visão e saturar seus detectores. Assim, os telescópios podem ser programados para evitar automaticamente a observação das regiões do céu onde o Starlink vai passar. Por fim, a empresa SpaceX divulgará informações sobre a trajetória de lançamento de novos lotes de satélites para ajudar os astrônomos a observar os tempos em que o trenzinho de satélite, em seus momentos mais brilhantes, podem estar voando no seu campo de visão. Embora os astrônomos estejam bem frustrados com a Starlink, eles ficaram satisfeitos porque a SpaceX está realmente trabalhando para mitigar esse impacto. Já vi gente perguntando também, por que os astrônomos não mudam seus trabalhos para telescópios espaciais? A realidade é que a astronomia terrestre ainda é um alicerce da ciência, mesmo com o reduzido custo dos foguetes. Um moderno observatório terrestre com ótica adaptativa pode reduzir o impacto da atmosfera como se o telescópio estivesse no espaço. Observatórios terrestres também podem ser facilmente construídos, atualizados e adaptados com novos instrumentos científicos. Logo, a astronomia a partir da superfície da Terra será vital ainda por décadas. O segundo ponto negativo de tudo isso é a preocupação com o lixo espacial e poluição. Já posso descartar que lixo espacial não é, uma vez que em operação o satélite não é lixo. E quando desabilitado, ele vai ser desorbitado e vai queimar na atmosfera, como foi exigido pela agência reguladora. Então não vai ficar lá orbitando um satélite morto. Mas tem gente que diz, poluição é poluição. Para se ter ideia, hoje existem 5 milhões de torres de telefonia celular em todo o mundo. E para conectar pessoas como o Starlink fará, seria necessário adicionar mais do que o dobro disso. Também seriam necessários milhares de quilômetros de valas cavadas para fibras ópticas e mais milhares de quilômetros de cabos subaquáticos, passando por ambientes marinhos sensíveis. Pense também no impacto dos radiotelescópios quando houver uma poderosa cobertura de antenas 5G em todos os cantos da Terra. Internet via satélite é provavelmente a única maneira de colocar online o resto da humanidade sem um impacto significativo para o ambiente. Mas mesmo assim, por enquanto, tudo isso são hipóteses. A única maneira de saber se valeu a pena dependerá se foi ou não um benefício para a humanidade, que permitiu que bilhões de pessoas ingressem na comunidade online global a um preço acessível, ou apenas permitiu que corretores, de uma maneira geral, possam economizar com alguns milissegundos em suas negociações. O que nos resta hoje? Apenas esperar para saber. Só garanto para vocês que está acontecendo rápido. E mesmo ciente dos impactos, ainda prefiro ver as coisas com bons olhos. Toda evolução tecnológica humana teve algum efeito colateral, mas graças a essa evolução, estamos aqui nós contemplando mais uma. Obrigado por estarem conosco, e se quiserem saber mais de astronomia, curtam o Gedal no Instagram, no Facebook, no YouTube e participem dos nossos grupos de WhatsApp. Novos links sempre disponíveis nas nossas redes sociais. E eventualmente a imprensa também divulga. Pessoal, até logo mais. Obrigado.